É isso aí, galera. Mais uma vez, bom dia. E como eu falei para vocês que hoje eu ia receber a Graziela Zanetti Pivato, ela que é terapeuta floral, para falar sobre florais de bar. E ela está aqui, gente, toda de verde aqui, toda linda, acompanhada da filha Laís, né? Obrigado pela presença de vocês. E a entrevista eu acho que vai ser muito legal, porque você que já conhece, sabe os efeitos dos florais, e quem não conhece vai conhecer hoje, né? Bom, muito bom dia, Gra, e obrigada pela sua presença. Bom dia, Fátima, bom dia aos ouvintes, né, que todos tenham uma ótima sexta-feira, e a gente veio trazer um pouquinho sobre os florais, né, espero ajudar as pessoas a entender um pouco, né, e se informar mais também sobre os florais, essa terapia tão importante. Fala para mim, o que te levou a estudar sobre florais? Eu falo Sempre tem história, né? Oi? Sempre tem uma história. Sempre tem uma história. A gente, né, tem aquele costume de falar que muitas coisas a gente aprende pela dor, né? E faz 2 anos mais ou menos, eu comecei a desenvolver crises de ansiedade. Né? Eu trabalhava, eu sou técnica em nutrição a minha vida toda, eu vivi em função da nutrição, estou terminando a faculdade agora, esse ano também. E nesse meio tempo de administração de restaurantes, eu me vi numa crise de ansiedade. E aí eu procurei ajuda, né, profissional, de psiquiatra, tudo como tinha que ser. Mas eu achava que precisava de algo mais, né, que não era só os remédios que iam fazer diferença. Eu precisava de algo mais. E foi aí que eu me deparei com os florais, né, que é uma terapia complementar, né, para ansiedade, para outras coisas. E aí eu comecei a procurar sobre os florais e comecei a me encantar. E foi aí que despertou, apareceu uma publicação de uma psicóloga de Cosmópolis, que ela, né, dá essa formação, e foi aí que eu me embrenhei nesse caminho, e foi aí que eu comecei a fazer o curso e comecei a descobrir muitas coisas boas do floral. Então, foi um exemplo para você mesma? Com certeza, foi um exemplo para mim mesmo. Eu passei, graças a Deus, por essa crise, né? Passou, eu não tenho mais ela. E eu creio que os florais tenham me ajudado muito. Ansiedade. O que é ansiedade? Acho que um pouquinho todo mundo tem também. Eu acho que todo mundo tem, porque assim, a ansiedade a gente vive num futuro que ainda não nos pertence, né? Eu acho que a gente, não sou nenhuma especialista em dizer o que é isso, mas eu vou falar mais ou menos pelo que eu sinto, né? Eu acho que a gente viver numa preocupação excessiva, viver com uma culpa excessiva de um monte de coisas, querer viver o amanhã e não viver o hoje. Esse é a minha sensação, foi o que eu sentia, né? Que eu vivia muito à frente, eu me preocupava muito, eu queria ter o controle demais das coisas e não estava no meu controle. E quais eram os sintomas? Eu cheguei a ter sintomas assim de sintomas físicos mesmo. Além dessa preocupação, eu tive muita dor de cabeça, eu tinha crises mesmo de medo de fazer as coisas. Então, assim, para mim ela era muito difícil, parece que eu tinha que chorava, muito, muito, tristeza, sim, muito. Tudo isso. Só que assim, eu chorava, ali na frente das pessoas eu me mostrava forte. Mas chegava em casa ou alguma coisa, eu, né, e ali eu chorava. Ali eu me queria sumir do mundo. Essa era a minha sensação. Olha só, gente, você que está se sentindo nessa situação, olha o exemplo da Gra, que hoje veio falar com a gente e trazer um ânimo, né? Para as pessoas que estão desanimadas, tendo crise de ansiedade e sofrendo muito. Florais de bar, né? Você poderia falar dos florais e seus efeitos? Sim. Eu vou pelos florais de bar, mas existem outros florais. Existem florais de Minas, Saint-Germain, então existem outros. Mas eu trabalho com os florais de bar. Os florais de bar, ele surgiu, né, na realidade,
mediante o estudo de um médico inglês, Dr. Edward Bach, em 1930. E ele, por um problema de saúde, ele teve que se recolher e aí ele começou a estudar as plantas. E nessas plantas ele começou a verificar o gestual da planta e o gestual das pessoas. Então foi aí que ele começou a relacionar as plantas com as pessoas e o que podia curar. E ele, o segmento dele é que a gente tem que curar não a doença, e sim a pessoa. Hoje a medicina ela é muito voltada para a doença e não para a pessoa em si. Então os florais eles são plantas que são essências mesmo com água que vêm ajudar a gente a equilibrar as nossas emoções. São gotinhas homeopáticas? São gotinhas, elas não são homeopáticas. O floral de Bach e a homeopatia não são a mesma coisa. Ele tem uma ligação, porque o Dr. Bach começou lá atrás com homeopatia, mas florais de Bach não são homeopatia. Homeopatia, eu também não sou especialista, não conheço muito, mas ela tem relação o medicamento com a doença. Então, por exemplo, o medicamento para aquela determinada doença. Os florais, ele vai ao contrário. Então, por exemplo, o floral ele tem virtudes e tem as falhas. Então, se eu tenho a falha do medo, por exemplo, os florais vão me trazer a virtude da coragem. Se eu sou uma pessoa muito ansiosa, os florais vão me trazer a virtude do equilíbrio. Então, assim, Dr. Bach, no início, ele colocou, ele teve 12 temperamentos que ele classificou. Então, as pessoas tinham temperamentos. Aí ele viu que não era só aquilo, não era necessário. Aí ele criou mais 7 auxiliares que eram para doenças mais crônicas. Aí, não suficiente, ele criou mais 19 auxiliares. Então, estes florais, todos ajudam a gente a equilibrar as nossas emoções. Então, por exemplo, uma criança, quando nasce um irmãozinho, essa criança é muito tranquila, e aí nasce o irmãozinho, ela fica irritada, ela fica com ciúmes, rebelde. Não é o temperamento dela. Aquela situação trouxe ela para aquele momento. Então, a gente vai tratar aquele momento. Não o temperamento, porque o temperamento dela não é esse. É aquela situação. Aquele momento aquele mesmo que momento. ela está vivendo aquilo, né? Sim. Você falou em ansiedade, depressão, medo, o que mais? Medo, ele ajuda também a questões, por exemplo, vamos ver o que eu posso mais lembrar. Ele trata muitas coisas, na realidade. Mas, por exemplo, raiva, angústia, aquele momento, às vezes, de luto, né, para você passar pelo luto, às vezes passar por uma doença grave, né? Os florais de Bach, em momento algum, ele vai substituir o tratamento. Tá. A pessoa que está fazendo um tratamento convencional, ela vai continuar com o tratamento convencional? Sim. E ela pode se juntar aos florais de Bach? Sim, que nem na questão da ansiedade, por exemplo. A questão da ansiedade, você não vai tratá-la somente com os florais. Ela é uma terapia complementar. O importante é você procurar ajuda médica, sim. Ele vai somente te ajudar, porque às vezes, no caso da ansiedade, o remédio psiquiátrico, por exemplo, ele vai agir naquela doença em si, mas ele não vai agir, de repente, no meu emocional. Por que eu estou ansiosa? Eu tenho que achar o foco da minha ansiedade lá no meu emocional. A causa. Exatamente. Então, os florais de Bach vão tratar isso. Então, assim, em maneira nenhuma a gente pode deixar qualquer tratamento e só tratar com os florais. Não, ele está sempre como... É um anexo? Vamos dizer que sim, é um complemento. Um complemento. E crianças, idosos, jovens, qualquer idade pode tomar florais de Bach? Qualquer idade pode tomar. Florais não tem nenhuma contraindicação. Você pode começar com um recém-nascido até um idoso. Animais podem tomar florais. Então, assim, não tem nenhuma contraindicação. Não tem efeitos colaterais? Nenhum.
E como que se toma isso? Como é esse tratamento? Então, se toma, geralmente são gotinhas, né? Toma-se durante os dias, de preferência 3 ou 4 vezes ao dia, para que você tenha acesso aos florais o dia inteiro, como se diz. Mas pode ser colocado na água, pode ser colocado diretamente na boca. Para criança, para bebê, por exemplo, você não vai dar um floral, mas você pode colocar na água do banho. Então, né, para que a criança tenha acesso, mas não de uma forma interna. Né, mas ela vai ter a experiência do floral. Existem florais para você espirrar em ambiente, tem florais em creme também. Então, assim, tem outros. Mas o mais convencional são as gotinhas. Ô, Gra, por exemplo, tá? Eu vou me consultar com você. Daí eu chego em você e falo assim, olha, o meu problema é a insônia. Daí você vai preparar um floral para mim tomar para insônia, exatamente para isso? Não. Como que funciona? Conta. É o seguinte, o floral é assim, na consulta, né, na terapia, a gente vai tentar entender por que você tem essa insônia. Né? Você pode ter essa insônia por um medo, você pode ter pela agitação do seu dia, ser uma pessoa muito agitada. Então, eu não vou tratar, os florais, ele nunca vai tratar a doença em si, mas as causas que vão levar a essa doença. O que é mais importante ainda. Sim, sim. As causas, né? Chegar As nas causas, eu acho que sim. Então, vocês que estão nos ouvindo, a gente aprendeu um pouquinho, porque esse assunto é extenso. É muito sobre extenso. florais de Bach. Você pode entrar em contato direto com a Graziela, né, pelo Isso. telefone. Ela também dá atendimento online. Online isso, Graziela. e presencial. Também online e presencial, né? Você vai passar um telefone, seus contatos? Vou. O telefone é 19 97148 1310. Ou pode me procurar, né, no Instagram, @grazipivato_florais. Legal. Olha, tem mais alguma coisa assim que você gostaria de acrescentar para quem está nos ouvindo agora? Eu acho que, assim, é muito importante conhecer, né, se dar o direito de conhecer algo que possa ser menos, como que assim, invasivo, né? Eu acho assim, a procura por médicos é muito importante, mas o seu autoconhecimento, o seu cuidado interno é muito importante. Então, assim, se dê o direito de viver essas terapias. E é um tratamento que não é caro, né? É um tratamento Não. que qualquer pessoa pode fazer, Sim, né? qualquer pessoa pode fazer. Existe hoje florais na própria farmácia, que são os florais de Bach, né? Que são os mesmos florais que a gente utiliza. O que acontece é que com a terapia, a gente consegue fazer um floral mais detalhado para você. Que nem, sei lá, você vai achar, floral para ansiedade. Mas será que aqueles florais que estão ali são o que você está precisando? Será que a sua ansiedade veio, né, daquilo ali? Então, assim, por isso da importância, porque a gente consegue colocar até vários florais na mesma fórmula. Querida, agradeço muito a sua presença aqui, da Laís, né? Muito Até a obrigada. próxima, que seja próxima, para a gente falar mais ainda de florais de Bach. Obrigada, Falou? muito obrigada pelo espaço. Deus Eu que abençoe. agradeço, tá? Eu que agradeço. É isso aí, pensamento positivo, fé em Deus, como eu falo sempre, dá tudo certo.